Bom dia! Hoje é quinta-feira já. Vamos fixar aqui o tema da nossa transmissão de hoje, ao vivo. Resultados é igual a energia. Por que eu tô dizendo isso? Ontem nós falamos das novas skills, né, de mercado. Resultado é igual a energia. Bom dia, Ana maravilhosa, linda, maravilhosa. Estamos começando quinta-feira. Já aí, ó, com o nosso movimento em mudança em Porto Alegre. Ana Paula Bom aí, nossa candidata a vereadora de Porto Alegre, já para fazer a diferença. Ela faz a diferença com energia. Adivinha qual é a pauta de hoje? Energia, né? Energia para resultados, né? Ana Bom é um exemplo de energia. Maravilhosa, somos maravilhosos. É isso aí. Vamos falar de energia então. Por que energia? Porque ontem a gente começou a falar sobre as novas skills que o mercado hoje requer. E as novas skills, elas estão intrinsecamente relacionadas ao comportamento. Isso aí, 55511. 55511, tá? Ana Paula Bom para vereadora de Porto Alegre. Olha só, gente, energia. A Ana tá cheia de energia, né? É por isso que vai dar certo, né? Porque você precisa de liderança. Como é que a gente tem? Não existe liderança nem em CNPJ, nem em CPF, se não tem energia. Por isso que a gente fala assim, olha, pessoas que têm resultados são aquelas pessoas que se curam, são aquelas pessoas que são prósperas, são aquelas pessoas... E isso tá na base de todos os livros de autoajuda, PNL, psicologia positiva. Né? A prosperidade, ela vem com a energia, né? Então eu preciso estar saudável, eu preciso estar próspero, eu preciso fazer o bem, eu preciso fazer amor, porque amor é energia, né? Energia positiva é o que nos move para frente, né? O resto é para trás mesmo. Então, as novas skills, essas habilidades comportamentais que hoje a IA, a inteligência artificial, diz, ela mesma conta, tá? Se você fizer uma pesquisa e perguntar para a IA, olha, quais são as profissões do futuro, né? As profissões do futuro, em 4 anos, todas são substituídas, todas serão substituídas, com exceção daquelas que envolvem comportamento, inteligência emocional. E aqui tá a chave. Inteligência emocional, a gente falou ontem, é uma skill que te dá resultado no ponto de vista de marketing, de vendas, em tudo que é lado, tá? Mas como é que eu fabrico inteligência emocional? Energia. Energia pela capacidade de reconhecer, de atender, de gerenciar, de se desvincular, né, de problemas ou lidar com desafios. Então, preciso estar em situações, porque o líder é esse, e o líder ele não tem medo de novas situações, adversidades, ele vai mesmo para realizar, porque ele é proativo. Então, percebe, junta aqui com outra transmissão que a gente fez sobre as características de liderança, e você vai perceber que se você não tem inteligência emocional, você não consegue virar chave, você não consegue essa energia que a gente precisa para prosperar. Por quê? Porque se você não tem inteligência emocional, vem ali um desafio, você já se frustra, né? Mas faz sentido. Então você já dá aquela vontade, porque assim, quanto mais a gente prospera, mais problemas. Quanto a gente mais prospera, mais energia negativa vem. Isso é fato. Yang Jung aí, ó, sempre em equilíbrio. O que dá esse equilíbrio para nós é a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela vai te dar... Ela vai aumentar o seu engajamento de produtividade, sim. Tem a ver com marketing? Tem, né? Então, como que a gente aplica energia na prática? Estuda sobre inteligência emocional, mantém uma vida saudável, né? E aqui a gente já começa a falar, que ontem não deu tempo, né, de a gente encerrar, a tratar sobre a aplicação prática dessas habilidades que a gente tá falando no marketing, nas vendas, tá? E na liderança. Então, se você vai lá pra frente do front, vai fazer um vídeo, se você quer ser líder de mercado, se você quer utilizar o boom das ferramentas digitais, né, pra fazer acontecer a comunicação, você tem que ter inteligência emocional também para lidar consigo mesmo, tá? Então, se a gente pegar a última transmissão que nós fizemos na terça-feira lá no Levanta RS, né? Que a gente tinha câmeras novas ali, a gente ficou eu e as convidadas, nós ficamos um pouco perdidas ali no início, deu uma atenção, a gente até brincou, né? Tá, agora vamos respirar, porque a gente tá falando justamente sobre inteligência emocional, entre outras coisas. Vamos respirar agora pra gente recuperar o nosso brio e poder dominar aqui, governar a situação, né? Se autogovernar e governar a situação. Então, nesse sentido, quando você tem essa inteligência emocional já inata dentro de você, porque você está desenvolvendo, você consegue lidar com a situação de vendas, por mais desafiadora que ela seja. Lidar numa palestra, lidar num podcast. Então, você vai deixando aquele medinho de lado, por quê? Porque você vai desenvolvendo essa capacidade de autocontrole. Então, a inteligência emocional te dá energia de autocontrole, né? E é isso que você precisa. Quando você não tem esse autocontrole, essa inteligência emocional, o que acontece? Você começa a ficar com medo e aí o ego vem, né? O ego assume e abafa a criança interior que tem dentro de ti. E a gente sabe, de acordo com os estudos de palestras, né? Quem é palestrante aí, já estudou alguma nessa área, sabe que a gente tem que deixar ali um duto correr naturalmente. A gente não pode estar pensando. A gente tem que, mais ou menos, quando você vai fazer uma prova de vestibular, né? Você estuda antes, mas na hora, se querer estudar
15 minutos antes pra prova não vai dar certo. Você vai ficar tenso, você vai ver que não sabe nada, não vai entrar informação. Então, na hora do jogo é deixar o flow acontecer, né? É deixar a criança interior vir brincar. Isso a gente chama, tá muito bem escrito e documentado no livro o jogo vencedor do tênis, né? Alguma coisa assim, a tradução. De Timothy Gallery, né? Que fala sobre Self 1 e Self 2, entre outras coisas. Então, super recomendável olhar, né? Extremamente recomendável. Agora, existem outras técnicas e habilidades que a gente está falando ontem de soft skills que te traz essa energia de liderança e, portanto, te faz a tua venda, o teu marketing acontecer. E tudo isso que a gente pontua aqui é para você, líder e gestor, analisar dentro da sua equipe, dentro do seu comportamento, o que tem que ser ajustado em termos de treinamento. Porque treinamento é sobre técnica, né? Técnica, teoria, mas também é sobre comportamento, tá? Muito mais sobre comportamento, aliás, do que sobre técnica, né? Então, esse trabalho em equipe também, né? Uma skill que a gente falou ontem, que está relacionado diretamente com marketing, com as vendas, porque não se faz campanhas de marketing, não se faz vendas assertivas e não se explode nessa área se a gente não junta as equipes, marketing, vendas, design, bom dia, tráfego, enfim, se a gente não junta essas equipes, a gente não consegue fazer as coisas acontecer. Então, a colaboração do trabalho e equipe é uma das novas skills que hoje o mercado exige para você ter resultado, para você também embutir energia dentro dos seus projetos através do vestir a camiseta da sua equipe, né? Então, faz parte do jogo esse contexto de olhar e treinar a minha equipe para a colaboração, para todos estarem na mesma linha. Ora, eu te pergunto, como é que todos do seu negócio vão estar na mesma linha se de repente você não tem a exatidão da sua cultura organizacional, da sua missão, dos seus valores, dos seus princípios e aquilo que a gente sempre comenta, sempre fala, né? Não é botar na parede, é realmente aplicar na prática. Então, a colaboração em equipe, ela precisa disso, ela precisa da cultura organizacional. A colaboração em equipe, ela precisa alinhar todos para a mesma direção. E ela faz parte, sim, de explodir os seus resultados. E quando eu penso em colaboração em equipe, até na sua relação com fornecedores. Ai, Aline, mas eu não tenho tantos funcionários assim, né, pra me preocupar com isso. Eu não preciso ter tanta gerência dessas coisas. Ok, mas pensa que tu tem fornecedor. Todo mundo que vende, toda empresa tem algum tipo de fornecedor, né? Ainda que seja o seu contador, a começar pelo seu contador, né? Então, quando você tem um bom diálogo, as coisas fluindo, né? Ou seja, todas as engrenagens bem azeitadas, naturalmente o seu negócio explode. Natural, porque naturalmente acontece quando a gente tá no flow, né? Então, a gente tem que olhar para isso para ter resultados em vendas e marketing também, tá? Outro ponto importante que a gente fala em novas soft skills, né? Que o mercado hoje exige para ter resultado em vendas e marketing é a questão da adaptabilidade e da flexibilidade. Tá? Então a gente percebe muito isso em situações de crises, né? Como por exemplo a enchente. Então você vai escutar por aí, na crise tem que criar. Bem, mas ok, como é que eu aplico isso na prática? Né? Como é que eu ganho dinheiro na prática? Então quando a gente trabalhou algumas imersões com alguns empresários na época ali das enchentes, a gente focava, olha, vamos olhar a primeira coisa, sua rede de parceiros, porque através das redes de parceiros, do networking, tu consegue muito facilmente inovar dentro de um contexto de entender a dor do seu cliente, né? Então, quando você entende a dor do seu cliente, você se adapta junto com seus parceiros, né? Então, por exemplo, eu quero lançar um produto novo, não sei qual. Eu vou olhar ali, daqui a pouco eu tenho um profissional de podcast, daqui a pouco eu já junto com ele, já lançamos juntos um novo produto no mercado, vai saber, né? Ana, bom, você é incrível, Aline, sempre aprendendo junto. Ai, maravilhosa, você é incrível, né? Tô falando de energia, Ana Paula, né? Ana, meu Deus do céu. Vamos lá. Maravilhosas somos, né? Todos aqui empresários somos maravilhosas. Então, gente, essa questão de a gente, vereadora de Porto Alegre, tá? Pelo amor de Deus, né? Vamos fazer a diferença aí com a Ana Paula. Então, vamos lá, gente. Quando a gente faz essa adaptação, quando a gente é flexível ao mercado, quando a gente tem essa energia de mudança, e aqui volta para a questão da energia, lembra, resultado é igual a energia. Então, o que te dá energia é essa possibilidade de flexibilizar, tá? Então, assim, não é vir um problema e sentar horas em cima do problema, é vir um problema e já começar a pensar, nossa, que legal isso aqui, é um desafio, né? A gente tem que sempre inverter pro polo positivo. Como é que eu faço para lidar com isso? Adaptar e flexibilizar. A gente tem que entender que isso faz parte da rotina do empresário. O empresário, ele tem que desenvolver essa veia de flexibilidade. Eu sei que é difícil às vezes, né? É bom ficar gostoso, ficar na zona de conforto, mas isso é sobre energia. Então, quando eu tô disposto a me adaptar e a ser flexível de acordo com as tendências, as ondas do mercado, eu faço o quê? Eu produzo energia, né? Então, energia dá resultado, isso dá resultado muito rápido. É o que faz a diferença, dependendo da situação de você alavancar ou então perder brio, né? E dar marcha ré.
Agora, se você perceber, grandes líderes, eles transformam a energia, né? Então, ele tem um ataque. Hoje eu posso dar algumas referências, mas enfim, como a gente tá muito no ambiente político, é bom não citar muito para não dar polêmica. Mas hoje você vê pessoas, lideranças, recebendo ataques e transformando esses ataques em energia, né? Quando eu transformo energia rápido, de uma forma muito rápida, isso é decisão rápida, através das redes de parceiros que eu tenho, das oportunidades que eu tenho, eu viro o jogo. Então, eu tô sempre me levantando, né? Eu nunca tô morrendo, né? Essa é a ideia. Depois, isso ativa uma outra soft skills que te dá resultado, que te dá energia também para os resultados, tanto de marketing, quanto de vendas, quanto de liderança, que é a resolução de problemas, né? Então, hoje, as empresas, elas contratam pessoas que resolvem problemas. E os líderes, os gestores, eles têm que exigir isso também do seu marketing, das suas vendas, né? Então, lembra que a gente fala aqui, nesse 737, insights para você se desenvolver enquanto gestor e enquanto líder, né? É aquela habilidade que você tem que saber o que... Às vezes, não precisa nem saber fazer marketing, tá? Mas tem que saber o que exigir da sua equipe. E é por isso que a gente tá aqui todos os dias, né? Então, solucionar problemas, ter problemas, né? Você vai ter sempre. Todos os dias, você vai ter ali um novo concorrente que cresceu, alguém que copiou o teu trabalho, daqui a pouco um fornecedor ali que não tá entregando no prazo, aí o cliente já reclama. Isso faz parte, gente, da rotina, né? Então, a gente tem que ter essa habilidade de resolucionar problemas, né? Isso tem a ver com o ponto anterior, que é a adaptabilidade, né? Então, no marketing, nas vendas, especialmente, né? Porque no marketing, às vezes, você tá ali com uma campanha e aquela campanha não tá performando. Opa, será que eu tenho profissionais capazes, competentes e com energia para estar disponível para ajustar a rota de uma forma muito rápido? Lembra que a resolução de problemas, ela tá dentro de observação, ela faz parte de um jogo de observação e também de testes, né? No marketing, a gente chama de teste AB. Então, eu tenho que estar desenvolvendo campanhas, tem que estar analisando continuamente. Será que tá dando certo? Será que não tá? Será que eu tenho que revisar a rota? Será que não tem que? Isso requer energia. Então percebe que a energia ela é igual a resultado. E tem a ver com as questões comportamentais que a gente falou ontem, não só em nível técnico do marketing nas vendas, mas em nível de habilidades dessa liderança, dessa gestão, dessas equipes que estão sendo treinadas para isso. Né? E eu te pergunto, de quanto tempo você tem reunião com a sua equipe de marketing, com a sua equipe de vendas? Você tem metas, você tem... As metas, gente, elas servem para ser uma alavancagem de energia, né? Então, se eu não coloco metas, lembra que a gente, dentro dos processos de coach, a gente tem a estratégia de meta smart. Se eu não tenho checkpoints, se eu não tenho metas, é natural o ser humano entrar numa zona de conforto. Ele não tem desafios. O ser humano, ele se move por desafios. Então, isso é energia. Como é que eu crio energia? Primeira coisa, colocando meta no seu processo, colocando metas de vendas, né? Aí você contrata uma agência e diz assim, eu quero vender mais. Ok, né? Faça o seu trabalho aí que eu confio em ti. Legal, isso é ótimo, isso é necessário. Mas você aponta metas, né? Aí quando eu pego um cliente novo e eu pergunto assim, olha, qual é a tua meta de faturamento? A pessoa até fica meio desconfortável, né? Ih, essa pessoa quer saber quanto eu ganho. Gente, se não tem meta, eu não sei se tem que dobrar, se tem que triplicar. Como é que eu vou saber que energia que eu tenho que colocar? E a energia, ela vem sobre disponibilidade de tempo da equipe e recursos financeiros também, né? Como é que eu vou calcular a energia que eu preciso para fazer a roda acontecer, para dar o resultado pro cliente, se eu não sei quais são as metas dele? Se eu não sei se ele tem que dobrar, se ele tem que triplicar, em quanto tempo? Então, isso a gente tem que saber. Isso é fabricar energia, né? É você colocar a energia necessária naquele momento, naquele período que você precisa. Nem mais, nem menos. Se for muito a mais, é que nem você ir pra academia, tá? O negócio de marketing, de vendas é a mesma coisa. Pensa, acompanha comigo. Você vai pra academia, tá? Eu casualmente hoje cedo eu já fui, tá? 6 horas eu tava lá. Fui lá, tá? E tava com uma dor, gente. Ontem eu fui, tava com uma dor, assim, fadiga, tô aí, ontem eu tinha que ir. Eu mandei mensagem pro treinador, eu disse, não tem como, impossível, não dá, tá? Eu não consigo nem caminhar, tô com muita dor, não vou. Hoje eu fui lá e disse assim, cara, como é que as pessoas conseguem, sério, como é que as pessoas conseguem todos os dias se puxarem na academia 1 hora? O organismo não deixa, né? Não deixa. Você entra em fadiga. E aí ele me explicou, não, mas aí tem técnicas, né? Você tem que primeiro fazer um jogo depois outro jogo. Então, ou você vai com técnicas, ou você coloca muita força e cai ali na frente. É isso que eu quero dizer. No final, é isso que eu quero dizer. Quando você coloca muita energia no marketing, nas vendas, eu quero vender absurdo, eu vou colocar 10 mil no tráfego. Ok, mas não teve estratégia, não teve técnica, você colocar dinheiro fora. E aí você vai ver a falência ali na frente. Né? Então tudo tem que ser dosado, tudo tem que ser passo a passo. A gente tem que ter uma estratégia, a gente tem que ter um crescimento passo a passo, tá? E isso tem a ver com também a habilidade de resolver problemas. Então, dependendo da situação, dependendo do contexto, eu vou fabricar a energia que eu preciso para aquele contexto, né?
Então, energia é dinheiro em marketing, é dinheiro em vendas, né? Se eu vou fazer mais ou menos vídeo, eu não posso sangrar o meu cliente. Eu não posso sangrar nem do ponto de vista de dinheiro financeiro, nem agora eu preciso 10 mil vídeos que tu faça. Não é assim, né? Deixa eu analisar ali qual é o contexto da situação para ver o que precisa de fato. Então, eu não posso ir numa moda, eu tenho que resolver problemas. Então, isso é uma skill de energia, tá? Que te dá resultado. Outra skill de energia que te dá resultado que tem a ver com comportamento é o pensamento crítico. Gente, pensamento crítico, tá? O que é o pensamento crítico? O pensamento crítico aplicado ao marketing, aplicado às vendas e à liderança é a minha capacidade de analisar as informações, tá? E o contexto, de forma a tomar decisões, né? Então, o seu gestor de marketing, de vendas, eles têm que estar conversando. Se você não tem esses gestores, você mesmo tem que fazer uma autoconversa, no sentido, olhar, fazer benchmarking, olhar as tendências, criar metodologias, né? Com base naquilo que dá certo, que você enxerga que dá certo. Então, você fica antenado, a política está indo para cá, a sociedade está indo para cá, esse ano tem eleições, como é que eu jogo com isso? Vai interferir? Não vai? Né? Esse ano as férias vai ser assim, vai ser assado, vai chover daqui a um mês? Não vai? Quais são as datas comemorativas, enfim, que influenciam nas tendências dos meus resultados? Então, eu tenho que ter pensamento crítico sobre o todo. Dentro daquela ferramenta que a gente tem na administração, que é a análise SWOT, forças, tendências, ameaças e fraquezas, eu preciso estar exercitando isso naturalmente dentro da minha liderança enquanto que empreendedor, né? Então o empreendedor, ele aos poucos vai exercitando isso, ele vai ficando afiado nisso. Então ele vai modelando também aquelas pessoas que deu certo. Por isso que estar em ambientes novos sempre é muito bom, né? A gente está sempre em ambientes novos, fazendo cursos, participando de feiras, né? Indo a congressos, palestras, nos dá a possibilidade de enxergar coisas que a gente não faz. As associações também, né? Mas quando a gente sai de fora, quando a gente ultrapassa a nossa bolha, a gente enxerga, a gente tem uma consciência sobre aquilo que hoje a gente não tem. Eu sempre brinco assim, quem gosta dessas coisas de pensamento positivo, né, energias, para quem gosta disso, eu gosto muito, a gente tá em rodas falando sobre isso, né, na igreja, né, enfim, a gente fala assim, meu problema não é o desespero de saber que eu não consigo, eu sei que eu consigo tudo, enquanto empresária, enquanto liderança, a questão e você quanto marca também, a questão é que eu só consigo acessar aquilo que eu tenho consciência, e meu desespero não é a dúvida de poder acessar, o meu desespero é achar, é entender e saber que a minha prosperidade pode estar em algo que eu desconheço. Por isso eu não consigo realizar dentro da minha cabeça antes, né? Eu não sei se fez sentido pra você, né? Se é o seu jogo também, mas pensa que se existem empresários, aí eu costumo pensar assim, se existem empresários, tá? Que conseguem chegar, por que eu não consigo? Então, quando eu trago aqui cases de grandes líderes, grandes personas, grandes players que conquistaram resultados, eu te digo, a técnica foi essa, eu sempre brinco assim, se os grandes fazem, quem é você pequeno pra não fazer? Né? Se os grandes fazem, você tem que saber que existe um caminho que já foi galgado, que é só você trilhar. Então, a modelagem, e trazer e adaptar isso pro nosso contexto, em nível de tendências, em nível do que eu sou fraco, do que eu preciso melhorar hoje, é o tal do pensamento crítico. E aí aqui eu só faço uma consideração, tá? Uma observação, para que você, porque eu sou assim, tá? Eu começo a colher muita informação, ler muitos livros, e daqui a pouco embaralha a cabeça e você bloqueia, né? Você trava. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir anotando e dentro daquelas anotações, olhar o que faz mais sentido naquele momento. Porque aí vem outra técnica muito importante, que é o pensamento de que eu tenho que crescer todos os dias apenas 1%, tá? Não mais do que isso. Se eu crescer por 1% todos os dias, se eu for um ser humano, uma empresa, uma marca, 1% melhor todos os dias, daqui a 100 dias eu vou estar novo, vou estar renovado, vou estar 100% diferente, né? Então, e consolidez. Então, se a prosperidade, ela vem com o meu desenvolvimento, né, tanto humano quanto de marca, eu tenho que fazer isso de uma forma gradativa para que entre no meu DNA. Lembra que os hábitos, eles levam de 21 a 60 dias para serem mudados. Então, na minha empresa também vai ser assim. Meu time tem que entender quem eu sou e eu tenho que crescer então devagar, porque senão vai ser fake news, tá? Vai ser que nem aquela coisa assim, eu vou beber água, sabe aquelas dietas malucas, aí você não consegue, depois quando você para volta tudo? Pois é, porque não teve substância, né? Substância, não teve validação. E com as marcas é a mesma coisa, com as vendas é a mesma coisa, com o marketing é a mesma coisa. Dá pra fazer rápido, dá pra acelerar? Dá, mas milagre não existe, né? Porque tudo na vida é um processo, tudo é um processo. Então, o pensamento crítico é eu estar antenado
questionado sobre o que eu posso colher dentro do meu ambiente, dentro da minha concorrência, para ser 1% melhor hoje e amanhã. Simples assim, apenas isso. Isso é resultado, isso é energia, né? Então eu pego o que está o ambiente, as influências do meio, eu pego as tendências, eu pego a modelagem e eu transformo isso em energia para mim. Nessa reflexão crítica, como é que eu posso adaptar isso para o meu negócio e crescer 1% hoje, amanhã, daqui a uma semana, né? Outras soft skills que hoje o mercado requer, especialmente marketing e vendas, que transforma energia em resultado, é a tal da criatividade e da inovação, né? Nós já falamos um pouco de inovação no contexto de networking, mas dentro do marketing, dentro das vendas, a criatividade ela é fundamental, né? Porque se você não tem criatividade, você não consegue adaptar ali, improvisar aquele discurso que faz sentido para o seu cliente, mas que também faz uma entrega para ele sobre a linguagem que ele tem naquele momento, né? E também pode ser em relação a produtos, serviços novos que você vai estar adaptando. Então, a criatividade, ela é necessária para a liderança quando eu tenho ali, quando tem os pontos anteriores, quando eu tenho pensamento crítico, quando eu tenho desafios, quando eu tenho a necessidade de resolver algum problema, aqui a criatividade e a inovação entra. Então, um bom líder, por que ele consegue transformar a energia de desafios em energia de produtividade e resultados? Porque ele tem o desenvolvimento da cultura criativa e inovadora, né? Então, um líder, até no momento de descanso, ele tem consciência sobre aquele momento que ele precisa para o descanso. Por quê? Porque ele tem consciência que o ócio criativo também é necessário para o bom desenvolvimento dele. Então, há um tempo atrás, eu tenho, 20 anos de negócio, né, de empreendedorismo, e trabalho com empreendedores todos os dias. Então, não só, eu sei que não é uma realidade só minha que eu vou dizer aqui, mas em determinado muito tempo da minha fase, minha vida, eu comecei muito cedo, muito jovem, a gente tinha culpa, né? Eu tenho que atender o cliente, mas eu não posso ir na academia porque eu não tenho esse tempo, né? Então, tu virava as noites trabalhando e não tinha aquele resultado que tu queria. Por quê? Porque tu não tinha essa consciência de colocar as coisas nos seus lugares. Tu não tinha essa consciência sobre ter autorresultado com criatividade, com inovação naquele período destinado para aquilo, porque todo o resto também é importante. Então, quando vê, você está perdendo amigos, quando vê, você está desvencilhando, né, casamentos, famílias, porque você não consegue colocar criatividade e inovação naquele momento propício para aquilo. E aí você não consegue fazer a roda da vida girar, fluir, né? A roda da vida que é o profissional, a roda da vida que é o financeiro, a roda da vida que é a espiritualidade, a saúde, tudo junto, né? O social, o afetivo, os relacionamentos, né? A família. Então, tudo isso a gente é merecedor de rodar. E quando a gente consegue rodar, a gente tem a energia da prosperidade, da liderança, entregando para nós resultados financeiros, né? Então, a criatividade e a inovação é uma energia de resultado, tá, gente? Fora isso, eu tenho a energia da liderança colaborativa, né? Hoje, antigamente, se a gente for analisar as empresas antigas, alguns anos atrás, a gente tinha muito a figura da chefia, né? Hoje a gente tem a figura da liderança. A gente sabe, gente, que líderes têm mais resultados de vendas, especialmente de marketing, tá? Nos outros setores também é assim, mas eu não me arrisco tanto a defendê-los, né? Mas assim, liderança de marketing e de vendas, elas têm mais resultados com certeza, tá? Por quê? Porque elas trazem a inclusão para dentro do contexto. E onde tu traz a inclusão, tu traz mais força, mais engajamento no sentido de produtividade. Então, tu tem uma resolução de problemas e a questão da criatividade e inovação, que foi o item anterior, ele acontece naturalmente quando você promove essa cultura de inclusão. Então, você vai fornecer orientações claras para sua equipe, mas você vai ter uma equipe engajada que promova um ambiente de confiança e de troca, né? Esse ambiente de confiança e de troca, ele te traz muita energia de resultado, né? No sentido de como lidar com o cliente, como fazer uma venda, que tecnologias, aqui na nossa empresa, por exemplo, dentro do marketing, tecnologias novas, elas surgem a todo momento, né? Então, se a gente não tem uma equipe colaborativa, então a gente tem aquela pessoa que está saindo da faculdade, a gente tem aquela pessoa que está num outro segmento, e a gente vai buscando soluções continuamente, a gente fica refém da concorrência que está à frente de nós em termos de soluções de tecnologia mesmo, né? Então, a liderança colaborativa, ela inclui, especialmente em segmentos que hoje exigem mudanças muito drásticas e muito rápidas, né? Então, múltiplas visões. Aqui a gente pode pensar também da importância das análises de perfil comportamental. Quanto mais pessoas eu tenho, quanto mais liderança colaborativa eu tenho, mais eu entendo o perfil comportamental de cada pessoa que trabalha comigo, né? E essa questão de perfil comportamental, eu já fiz uma transmissão sobre isso, é muito importante para a energia da produtividade do resultado, né? Quando eu tenho um cliente X, que tem um perfil X, e eu coloco um vendedor
vendedor para falar com aquele cliente que tem aquele mesmo perfil, a probabilidade de eu ter vendas é muito alta, né? Então, quando eu tenho no marketing trilhas de relacionamento com diferentes perfis de clientes, a probabilidade de eu ter retorno também é muito alta. Então, eu tenho que ter essa consciência de que a liderança colaborativa é uma nova skills que faz diferença para o mercado, não só em nível de CLT, mas sobretudo em nível de empreendedorismo, né? Depois, gente, gestão do tempo, tá? Eu tenho mais duas aqui pra gente entrar, tá? Gestão do tempo e produtividade. Olha só, no marketing, nas vendas, tá? Isso tudo a gente pincelou ontem, né? Eu tô aprofundando aqui na aplicação do marketing das vendas, tá? Gestão do tempo e da produtividade no marketing das vendas é algo imprescindível, tá? Especialmente numa época em que a gente trabalha com digital. Quando a gente pensa em digital, a gente pensa em conversar com milhares de pessoas, né? E para fazer o funil de vendas acontecer. Então, eu preciso de muita organização, tá? O que vai na contramão dos profissionais de comunicação que, em tese, têm um perfil mais criativo. O pessoal da comunicação, eles têm um perfil criativo de influência, tá? Então, você vai contratar uma agência, você vai encontrar esse perfil criativo de influência. Só que perfis criativos e de influências geralmente não tem a ver, tá? Geralmente vai na contramão do perfil organizador e técnico analítico, tá? Geralmente é difícil você encontrar um equilíbrio na mesma empresa ou na mesma liderança, né? Na mesma equipe, enfim. Por que eu tô dizendo isso? Porque aí você contrata um site que é lindo, maravilhoso, uma empresa vai fazer um site, um exemplo, lindo, maravilhoso, mas o pessoal não demora para entregar, né? Uma campanha, às vezes a teoria é linda, mas não vem resultado, porque falta esses complementares, tá? Quando eu trabalho isso, quando eu tenho consciência disso, eu começo a trazer ferramentas, elementos de gestão do tempo e de produtividade para minha equipe. Então, se eu sou um líder e eu percebo que eu tenho essas questões a resolver dentro do meu negócio, eu vou buscar alternativas, que é cursos, treinamentos sobre gestão do tempo, gestão da produtividade, e hoje a gente tem múltiplas plataformas, múltiplas técnicas que resolvem isso, tá? Inclusive, há uns dias atrás eu trouxe para você aqui nessa live de 737 como aumentar a produtividade com as ferramentas disponíveis hoje no mercado, ferramentas gratuitas, muito funcionais e que resolvem muito a questão da gestão do tempo e da produtividade. Então eu preciso sim ter um CRM ali, uma plataforma de relacionamento com o cliente, eu preciso sim ter uma agenda organizada por isso aqui minha equipe de design tem que fazer, isso aqui minha equipe é momento do pessoal da TI fazer, isso aqui eu tenho que ter uma organização no sentido de projetos, tá? Então eu tenho que entender bastante de projetos também. Mas eu não vou meter a mão na massa nisso, ok? Mas saiba que existem essas questões, existe esse olhar e você tem que exigir isso da sua equipe, você tem que treiná-los para isso, né? Então, a gestão de tempo e produtividade é uma demanda não só, obviamente, do marketing das vendas, é uma demanda hoje que os recrutadores exigem do mercado, mas no marketing das vendas tem uma influência direta, um impacto direto nos resultados. É uma energia que, se você resolve, né? Você multiplica. Por quê? Porque você tem colaboradores com boa gestão de tempo, a gente sabe que são mais eficientes e eles se engajam mais nas causas. Eu ando divulgando aí uma pesquisa recente de que 43% dos funcionários, eles procrastinam, eles fingem que trabalham, tá? Por que isso? Com certeza existem vários fatores, óbvio, mas um deles, sem dúvida nenhuma, é a desorganização. Quando você tem, pode trazer para o contexto familiar aqui, quando você tem filhos organizados, né, rotina, né, e dentro do contexto familiar a gente pode falar isso de rotina, e dentro do contexto empresarial a gente chama isso de agenda operacional. Então, quando você tem uma família com rotina, você tem uma família que funcione, tá? Que funciona. Então, já existe ali, tal hora eu acordo, tal hora eu tomo café, né, boto o uniforme, vou, aí a mãe busca na escola, recebe, enfim, né, não necessariamente nessa ordem, mas você tem uma rotina, né, e isso é organização, por isso que as rotinas são importantes, as regras são importantes, né, obviamente que às vezes a gente desvia, a gente tem um episódio, uma situação, mas depois a gente volta, né, então essa habilidade de resolver a gestão do tempo e a produtividade, ela embaseia o pressuposto da organização, dos processos, tá. Depois eu tenho a questão da empatia, tá, gente? A empatia é uma nova skills hoje defendida no mercado, a gente falou ontem, ela é uma energia de vendas, de resultados aplicada especialmente ao marketing e vendas.
Porque empatia é o que faz toda a diferença para você se conectar com o seu cliente, né? Lembra que a gente fala muito em técnicas de vendas, dentre elas uma que a gente chama de rapport, que é o me conectar com o cliente. Só que quando você não é empata, você nem chega nesse nível de tentar se conectar com o cliente, você nem entra no jogo, tá? O que é empatia? É você entender a dor do seu cliente, você conhecer seu cliente, você se colocar na situação dele, você ajudá-lo da melhor forma possível, com muita cordialidade, com muito respeito, né? De preferência com muito sorriso no rosto. Então isso é a base de qualquer ação de marketing e vendas. E é tão básico isso que a gente chega a se espantar, nossa, mas os profissionais de RH eles estão focando nisso, né? Em contratar pessoas empatas. Isso é uma nova skills que o mercado exige? Será? Sim, né? Óbvio. Por quê? Porque a gente está tão imerso no nosso mundo de Bob aqui dentro do celular, a gente está tão imerso dentro de um monte de coisa que a gente tem que, incêndios que a gente tem que apagar todos os dias, tantos leões por dia que a gente tem que matar literalmente, né, para sobreviver, porque nós vivemos hoje num ambiente www de internet que nos polui, né, em termos de dar um overbook de informação, então causa uma poluição da informação no nosso cérebro. A velocidade é quase o tempo da luz, né, aliás, a velocidade dos nossos processos são requisitados que ocorram quase em tempo de luz, né? E isso realmente traz muito desgaste, muita fadiga para o ser humano, né? E aí ele já começa a tendenciar todas essas áreas que eu falei antes, né? Energia com a saúde, energia com a gestão de tempo, energia com a produtividade, porque a gente vai ganhando muitos sabotadores ao longo do dia, né? E isso vai deixando as pessoas mais rígidas, menos empatas, naturalmente. Então é importante, o óbvio tem que ser dito, é importante a gente resgatar que a empatia, ela é o principal ativo na área de marketing de vendas, principal. Você não faz nada vem antes, né? Não adianta você aprender todas as técnicas de edição de stories, de reels, enfim, técnicas de persuasão e não ter o básico que é empatia. Então, a empatia, ela é considerada um dos maiores gatilhos de marketing e vendas e ela é tão necessária que ela está listada entre as novas skills comportamentais que hoje o mercado exige e que vão fazer essas pessoas e essas marcas que têm esse brilho da empatia não perderem lugar para as IAs, para a inteligência artificial, né? Isso tem a ver também, a empatia, ela é o motor também do marketing ideológico, daquelas bandeiras. A gente sabe hoje que as marcas líderes, elas têm uma proposta de valor social, né? E essa proposta de valor social, ela é de uma forma corporativa de demonstrar empatia com o mercado, com a sociedade, com o povo, né? E isso faz muitas vendas. Hoje o mercado exige isso, tá, gente? Então, essa capacidade de eu entender e compartilhar os sentimentos dos outros me abre campo para que eu possa dialogar e conversar com o meu cliente. E essa troca de experiência é o que caracteriza o marketing 4.0, agregado à gestão de dados e agregado à responsabilidade social, que hoje nos leva ao marketing 6.0, né? Então, gente, dito isso, eu quero dizer que a empatia melhora as relações com os clientes, com os colegas, né? Então, é uma energia de produtividade e resultado, sem dúvida nenhuma, tá? Essas foram, tá, as novas skills que eu já tinha comentado ontem e que eu quis hoje aprofundar na prática para você entender como que faz diferença no seu jogo de resultados, de vendas e de marketing. Por isso, são novas skills que se você olhar e ter consciência sobre elas, você consegue transformar uma energia do seu negócio hoje, que às vezes está improdutiva, em muita produtividade, tá, gente? Dito tudo isso, amanhã a gente volta com mais 7h37, né? Hoje é quinta-feira, amanhã a gente volta com mais 7h37, com mais marketing para você desenvolver sua liderança, sua gestão e saber como operar, para que lado ir, para onde ir. Lembrando que no dia 19 de outubro a gente inicia uma imersão, né? Online e presencial, que vai até o dia 23 de novembro, são 8 sessões, para pegar você aí pela mão e organizar tudo isso que a gente vem falando aqui, se você precisa, tá? Também no dia 30 de outubro e dia 1º de novembro estarei em Porto Alegre com um evento de alto impacto chamado Permita Ser, com um grupo de meninas maravilhosas lá de Porto Alegre, e a gente vai estar falando também sobre essas questões, tá? Mas a imersão é legal porque você vai aí, a gente acompanha, né? A gente vai juntinho, do ladinho, passo a passo, fazendo contigo, né? Então não tem como você não prosperar, tá? Se você precisar, já tem tudo isso, já sabe que já está organizado, já tem planejamento estratégico para 2025, mas precisa de uma orientação, de um gestor de projetos de marketing e vendas, se você precisa de uma consultoria, uma auditoria, enfim,
é só nos chamar que a gente tem toda a solução pra você, tá? O importante é você estar em movimento e buscar boas conexões pra que o seu jogo aconteça e 2025 seja espetacular já desde agora, tá? Sério? Certo? Certo? Quinta-feira, então. Começando quinta-feira. Até amanhã, 7h37. Te vejo novamente.